eu comecei mandando uma matéria e a Folha falou, a gente amou a sua matéria. E eu tinha que me beliscar pra acreditar, sabe? E aí eu fui, né? Daí minha carreira internacional aconteceu, de fato, né? E aí eu comecei a receber, aí eu comecei a mandar matéria pro Jornal do Brasil, mandei matéria pra revista Isto É, sobre Capri, porque aí a voz se espalha, olha, ela escreve bem. Publica que ela, né, a voz se espalha. E publica aí, que os seus são legíveis quando quer dizer. Que ela, é aquela leitura que você lê e entende facilmente. Entende, se emociona e tal, e dá engajamento, enfim. E aí começa a espalhar a voz. E aí eu comecei, né, falei, nossa, caramba, pra onde eu ofereço as matérias? As pessoas, eu quero. E eu vendia essas matérias, né, e vendia bem na época. Por isso que eu falo, na época não tinha tantas. Hoje você tem muitas agências de notícia, você tem, com a internet, o jornalismo ficou enfraquecido, os grandes jornais, vamos dizer, né? Mas, enfim, aí que eu me apaixonei por essa questão também das mulheres em situação de vulnerabilidade, da violência contra a mulher, lutar contra o feminicídio. E aí, Ana, eu descobri que não precisava nem ir tão longe. Vale do Paraíba tem um altíssimo nível de feminicídio. Guaratinguetá teve apenas em 2023, entre 22 e 23, 4 feminicídios gravíssimos. O Brasil tem uma violência contra a mulher imensa. Você não precisa fazer matéria sobre isso. O Brasil, e não um país muçulmano, é que ocupa o 5º lugar. E a gente tem uma gente fala, aqueles muçulmanos... É engraçado, no Alcorão é proibido você, assim, matar a mulher, então nem se fala. Quem mata a mulher em nome do Alcorão desvirtuou totalmente, porque a mensagem de Mohammed, do profeta Maomé, era totalmente diferente. Ele falava, tem uma parte do Alcorão que fala, o melhor homem é aquele que melhor trata a sua mulher. Ele fala, numa época que as mulheres no Brasil não tinham direito à herança, e não precisa ir muito longe, né? Minha mãe, assim, não é que não tinham direito, elas recebiam dinheiro, mas davam para os maridos. E os maridos que administravam. Então, assim, minha mãe vinha de uma família bem rica, mas ela não... durante anos, meu pai que tinha... Eu lembro, gente, que meu pai tinha um talão no cheque. Daí um dia minha mãe falou, não, eu também quero ter, por que eu não posso ter? Né? Mas eu lembro que eu falava, pai, dá um cheque pra tal coisa. Eu quero comprar um vestido ali, não quero falar pra vocês. Não quero falar, quero comprar uma coisa na farmácia, meu Deus, né? Isso na época, eu lembro que a gente falava, pai, dá o cheque da excursão da escola, porque era o homem muitas vezes que administrava tudo isso. E é interessante a gente ver que Maomé falou que as mulheres tinham direito à herança, ele falou isso em 1400. E elas tiveram direito à herança antes do Ocidente. Então, tudo é feito pra gente odiar. Sabia que a primeira universidade do mundo foi criada no Marrocos por Fátima, uma princesa muçulmana? Primeira faculdade do mundo, não foi Bolonha, na Itália, como muitas vezes as pessoas acham. Na Universidade de Bolonha tem uma placa agradecendo a Fátima, uma muçulmana, que criou o primeiro centro de estudos. A primeira biblioteca foi Bagdá, que tinha a biblioteca mais linda do mundo, era chamada Casa da Sabedoria. Quando Bush destruiu Bagdá, falou, bombardeia tudo, esses selvagens, esses bárbaros. Um dos assessores dele falou, você, pelo amor de Deus, você não sabia que Bagdá tem uma biblioteca que é a mais antiga do mundo, a Casa da Sabedoria. Eles tinham já bombardeado uma parte, eles destruíram Bagdá. E o Bush não sabia. O Bush não sabia nada, ele não sabia que a história, né? Porque os Estados Unidos, eles geralmente estudam só a história dos Estados Unidos, geografia dos Estados Unidos, ele não sabe quase nada sobre o mundo. Né? A gente estuda mais Grécia, Egito e tal, lá eles estudam a história deles. E aí, Bush falou, não sabia. Aí as pessoas falando aqui era a antiga Mesopotâmia. Bagdá era a cidade que tinha luz, não elétrica, mas tochas de luz, a rua iluminada à noite, quando Londres, em 1100, era uma escuridão total e você só via porcos nas ruas de Londres. E isso tem historiadores falando sobre isso. Assista aquele filme, não sei se você assistiu, O Médico, que traduziram como O Físico. Não. Assistiu, B.A., que é o físico, que é lindo, do Noah Gordon. Anota o nome pra gente não esquecer, Fran. Que ele precisa ir para o Oriente Médio, no caso para o Irã, para a antiga Pérsia, para estudar medicina. Porque na Europa, na Idade Média, eles queimavam mulheres nas fogueiras, né? Queimavam. Porque eram bruxas. Porque eram bruxas, por quê? Porque elas sabiam usar as ervas. Aí falavam, nossa, é uma bruxa, porque elas estudavam as ervas. Na verdade, elas estudavam plantas que curavam. E na época, nesse filme também mostra,
A Igreja Católica foi o pior período da Igreja, foi a época da Inquisição, da caça às bruxas, das fogueiras. E aí nessa época eles falavam assim, que médico é coisa do diabo. A Europa falava isso. E para você estudar a medicina, você tinha que ir pro Oriente Médio. Ou para Bagdá, que tinha uma das primeiras faculdades de medicina do mundo, ou para Isfahan, na Pérsia, o lugar em que esse filme se passa, com um dos primeiros médicos da história da humanidade. Foram dois, Galeno, na Grécia, e Avicena, ou Ibn Sina, em árabe, na Pérsia, entendeu? Na Grécia e na Pérsia. Então, olha, e a gente, como é que alguém falar, os muçulmanos são bárbaros, são as pessoas que inventaram os números arábicos. Exatamente. Senão a gente teria que fazer equação com o número romano. Eu já não sou boa de equação, imagina com o número romano. Com o número romano eu ia falar, desisto, já pode dar zero aí. Porque eu sempre fui por isso que chamam algarismos arábicos, números arábicos, foram eles que inventaram. Os fenícios, né, inventaram os barcos, primeiros barcos. Então, assim, quando a gente começa a estudar a história da humanidade, o ódio cai. Porque a gente vai vendo que cada povo contribuiu. Os negros na África contribuíram com muita coisa. Os árabes inventaram o café, o costume de tomar o café, que é a chamada de goma arábica. Mas quem desenvolveu essa goma arábica foram os etíopes negros. Quem fez o café, mais ou menos, que a gente conhece hoje, foi lá atrás, torrado, foram os negros etíopes. E a gente deve muito a eles, porque eu adoro café hoje. Ah, eu também. Pra dar um up, de né? De manhã, se acordar, você não tomar um cafezinho preto, eu também, não acordo. Não vai. Eu também. Então, assim, quando a gente começa a ler sobre a contribuição das pessoas para a humanidade, você deixa de odiar. O fascismo se combate lendo e viajando, o racismo também lendo e viajando. É o que eu estava conversando outro dia, não posso, é o preconceito, as pessoas elas julgam. Eu até sem conhecer. Na época eu citei o que eu estava conversando uma vez com um rapaz aqui do Testemunho de Jeová, aqui do Beira Rio. Ele vinha trazer as coisas de testemunho pra gente divulgar eventos deles, alguma coisa. Daí eu virei pra ele e falei, gente, eu falei pra ele, eu sou católica, mas eu sou xereta, então eu vou te perguntar. E comecei a perguntar várias coisas, né? Falei, mas eu vou te perguntar as coisas que eu acho que todo mundo quer saber. Por que vocês vão de 2 em 2 ou de 4, sempre números pares? Não, nas portas, às 8 horas da manhã. Pergunta bem essa, às 8 horas. Daí ele me explicou, ele falou, mas Jesus, quando manda os discípulos, ele manda os discípulos 2 a 2, por isso o número par. Até para que não matasse. Exato. Quando Jesus mandava, era um tentando proteger o outro. Exato. Eu falei, então agora eu vou ficar menos. Mas eu ainda posso fazer uma mesma pergunta. Ele falou, pode ser às 10 da manhã. Eu também faria essa pergunta. Ainda mais que eu tenho problema com acordar muito cedo. Pode ser às 10. Jornalista dorme tarde, né? A gente já tomou café, a gente já acordou, né? Olha, mas vou dizer uma coisa a favor deles, que eu não sabia. Sabia que os testemunhos de Jeová foram muito assassinados por Hitler? Foram demais. Mostra, tem alguns filmes hoje. Porque a gente tem mania de achar, porque o cinema coloca só o judeu como sendo assassinado. Os judeus também foram aos milhares. Os judeus foi uma quantidade maior. Mas os ciganos também foram. É que o cinema, enfim, por outras razões, ficou só o judeu como vítima maior. Foram 500 mil ciganos mortos. A gente teria que pedir perdão para os ciganos, não só por eles terem sido mortos, mas por a gente não falar sobre eles. Foram, acho que, de testemunhas de Jeová, acho que 100 mil, né? E se você ler a religião cigana, não sei nem se o termo correto é religião. Não, aí é mais etnia. Mas é uma história muito bonita. Muito bonita. E eles foram mortos e não tiveram nem sequer as homenagens, as honras, assim. Os testemunhas de Jeová, nos campos de concentração, tinham vários símbolos. Então, assim, um triângulo rosa, Hitler usava para os gays, que também foram mortos. Muitos homossexuais foram mortos. Aí você tinha o triângulo das testemunhas de Jeová, que eu não me lembro se era o preto ou o azul. Você tinha vários triângulos que eram as pessoas que ele ia matar, que o campo ia matar. Então, não foram só judeus, meu Deus. Cada vez que a gente nega as outras vítimas, a gente está matando de novo. A gente está matando de novo testemunhas de Jeová, ciganos, negros.
que também foram milhares. Cada vez que a gente nega essas mortes, a gente está matando. Como se a gente nega as mortes dos indígenas no Brasil, está matando de novo os negros. Então, acho que assim, o único jornalismo que eu amo, a única coisa que eu poderia fazer mesmo na vida é o que eu faço, que é trabalho humanitário, artigos de jornalismo humanitário, é o que eu gosto de fazer. Tudo isso, como que o que você foi falar no GenFest? E aí, desde o GenFest, eu fui falar, sobretudo, contra as armas, contra as guerras, e o que eu testemunhei como correspondente de guerra nos lugares que eu tive. E participando do GenFest, o GenFest, pelo que eu li, é um público prioritariamente jovem. Muito jovem, sim. Né? E como que você vê essa movimentação do jovem, né? Porque hoje a gente já tem até... Algumas pessoas têm preconceito de falar que os jovens, essa geração mais nova, é a geração do celular. É verdade, que não, só se preocupa com o celular, só se preocupa com o jogo online, não se preocupa com o que está acontecendo na cadeira do lado, né? E daí Sim. você vê uma manifestação, que nem foi o GenFest aqui em Aparecida, que reuniu uma quantidade de jovens. Foi o segundo evento de jovens aqui na região, Sim. que reuniu muita gente, porque, gente, como católica eu tenho que falar, né? Jornada mundial. O PHN desse ano de Cachoeira Paulista, gente, da Canção Nova, rebentou de jovem. Nem eles estavam esperando. Na quinta-feira, que foi o primeiro dia de acampamento, já tinham 5.000 jovens acampados na Canção Nova. Sim. E em seguida a gente teve o GenFest, que também foi para um 6.000 jovens, E que também é... Como que você vê essa movimentação? Olha, eu acho que eu até brinquei com eles no último dia que eu fiz um discurso lá entre os jovens, né, ali não no palco, mas entre a gente. Eu falei, vocês me deram um presente da esperança de alguma forma, porque me deu tanta esperança. E não são jovens fanáticos, não, gente que trabalha nas suas comunidades, ou na pastoral de rua, ou na várias pastorais, ou na comunicação, gente super antenada contra as guerras, defendendo os direitos dos palestinos, que eu falei, que presente da esperança que vocês me deram. Porque é a geração Z, sabe? A geração Z é de quem nasceu de 96 a 2012. Que é também a geração da minha filha. E hoje minha filha também tem o maior orgulho, que ela fala, mãe, como eu posso ajudar? Mãe, como eu posso fazer isso? Eu quero ajudar. Com a primeira vez que eu fui num campo de refugiados, eu acho que eu até contei isso para algumas pessoas, eu ficava assim, achando que as crianças refugiadas, mutiladas, eu pensava, minha filha não tem problema. E cada um tem seus problemas. Eu falei, eu não tenho direito de falar, filha, você é privilegiada, você tem tudo. E aí eu comecei a me segurar pra não falar porque isso. Às vezes a gente tem. Porque são outros problemas, isso né? Cada um dentro do mundo em que vive tem os problemas deles, né? Mas no começo eu fiquei tão chocada de ver como Israel mutila crianças. A quantidade de crianças que eu vi sem perna, sem braço, cegas, porque às vezes o exército de Israel mirando no olho. E aí eu voltei, e eu falei, eu tenho que voltar, mas não como jornalista, como fazendo um projeto humanitário. Aí ia ser meu aniversário, né? E aí eu acho que por isso que o GenFest conhece meu trabalho, porque esse trabalho acabou saindo em várias TVs, em várias coisas, porque eu fui a única jornalista brasileira que decidiu voltar para um trabalho humanitário, para a fronteira da Síria, no auge da guerra da Síria. E todo mundo ninguém queria, né? Meu pai, minha mãe na época falou, o que você vai fazer? Eu tenho certeza que a sua mãe não queria. Minha mãe teve um ataque. Na época minha mãe falou, como assim você vai pra fronteira da Síria? Pirou, né? Aí, na verdade, o que eu fiz? Quando eu falei, gente, meu aniversário tá se aproximando, já 4 de abril, por favor, quem iria dar um presente pra mim, eu não quero nada. Se iria dar pra mim um presente de R$60, R$50, eu queria que a gente pudesse, tipo, 200 pessoas a gente comprar, para que eu possa comprar lá brinquedos para as crianças e cadernos e lápis. Você fala, mas caderno? Elas não tinham um caderno é caríssimo lá. A Síria teve uma inflação durante a guerra além de matar pessoas, ela destrói a economia, né? Porque o preço explode. O preço na Síria explodiu 5.000%. O caderno que você comprava antes da guerra, ninguém tem dinheiro para comprar. Um lápis de cor, que antes da guerra, sei lá, custava o equivalente, não sei, a menos de $1, explodiu. Ninguém tem... Pessoas que eram de classe média, elas despencam para classe baixíssima. A guerra, ela destrói a economia, ela destrói
o corpo das mulheres, ela destrói. E o que aconteceu na Síria foi muito emblemático. Então, quando eu voltei, me emocionei muito, distribuir, né? Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando eu tava lá e voltei, e as pessoas me receberam e falaram, você voltou. E eu não sabia nem se eles iam lembrar de mim, e eles me abraçando, eu falei, eu voltei porque eu quero estar com vocês 20 dias, morando como se eu fosse refugiada. Aí pronto, né? Todo mundo vai. E hoje, daí eu ficava num colchão mesmo, no chão, comia a sopa da ONU. E isso muda a sua visão de mundo para sempre. E se eu já era completamente contra as guerras, isso sedimentou. E como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Como que eu posso ajudar? Por exemplo, você, pelo que eu soube, você deu um cursinho para pessoas... Eu não gosto de usar esse termo, baixa renda, que é um termo usado aqui no Brasil. Eu fui professora de redação aqui em Guaratinguetá. Eu acho ruim, um termo muito feio, mas tudo bem. É um curso gratuito, lindo, feito pelo João Luiz e por uma turma muito legal. O João Luiz que sempre foi ligado ao PT, né, e tal. E quando eles me convidaram, eu fiquei super emocionada. Eu dei aulas de redação o ano passado inteiro para jovens negros e em situação mais difícil, mais vulnerável, digamos. Jovens que não teriam condições de pagar um curso particular. E como que é essa experiência? E você recomenda essa experiência para outras pessoas? Nossa, que é uma forma, eu acredito, de ajudar com a construção da paz. Porque a hora que você inclui essas pessoas, elas vão ter um acesso a um livro diferente, a um ponto de vista diferente. E, de repente, acabar matando aquele ódio que tinha dentro dela. Exatamente, Ana. Falou muito bem. E, assim, eu queria muito fazer alguma coisa para Guaratinguetá. Eu já fiz várias coisas em Guará, de projetos para as crianças, de brinquedo. E eu faço parte da Pastoral de Rua há mais de 10 anos. Em Guaratinguetá, com a Neia, com Gustavo Abelha. Não só fiz durante mais de 15 anos, na verdade, porque eu fiz também indo para as ruas vários anos e depois continuei a ajudar para comprar alimentos e tudo. Então, e é uma coisa que eu quero retomar depois das eleições. Então, eu sou da família pastoral, como diz a Neia, da Pastoral de Rua há muito tempo.